O dia que eu deixei de lado uma traição do meu casamento de 20 anos pra salvar uma vida, e essa vida era justamente da amante do meu marido. Eu me casei muito nova, mas eu vou explicar pra vocês o motivo. Eu sempre quis ser médica. E aí, quando eu conheci o meu namorado, eu falei pra ele, olha, ou a gente casa agora, cedo, pra gente ir morar junto, pra eu me dedicar à faculdade, ou você vai esperar eu me formar, fazer residência, 10 anos e não sei o quê, pra gente poder casar. Porque, segundo ele queria casar comigo, eu comecei a namorar com ele, eu tinha 16 anos, nós ficamos juntos aí mais ou menos uns 4 anos, e aí a gente decidiu se casar. Que foi quando eu tava estudando pro vestibular, pra faculdade. Nós nos casamos, eu entrei pra faculdade e ali foi toda aquela dedicação de anos. O meu casamento era muito tranquilo, se passaram 20 anos, eu já estava casada com ele há 20 anos, já era médica, já tinha minha carreira, já tinha estabilidade financeira, ele também, ele era dono de uma empresa. Nós saímos da cidade pequena que nós morávamos e fomos morar em uma cidade bem grande. Eu trabalhava num hospital muito grande. E aí era fim de ano, né? Eu ia ter que ficar de plantão. Só que eu não ia ficar de plantão no hospital que eu trabalhava. Eu ia ficar de plantão em outro hospital. Eu ia cobrir. Esse hospital tinha diversas redes onde eu morava. Então eu ia cobrir o fim de ano de uma pessoa, porque eu preferi passar um Natal em casa. Então, um ano novo, eu tava no hospital. Conversei com meu marido e tudo mais, ele entendeu, né? Porque era o meu trabalho. E ele falou que tudo bem, que ele ia passar com a família dele. Porque a minha família morava no interior, mas a família dele morava nessa cidade grande que a gente se mudou. Chegou o dia, me despedi do meu marido, desejei feliz ano novo, me arrumei e fui pro meu trabalho. Quando deu mais ou menos 1h da manhã, já tinha mandado feliz ano novo, ele já tinha me respondido. Eu tava vendo ali os stories dele, ele realmente estava com a família dele. O hospital, ele tava tranquilo quando eu começo a escutar alguém gritando em desespero, eu saí correndo pra recepção, porque realmente foi um desespero muito grande. Quando eu cheguei lá, curte e comenta a parte 2 pra ajudar a blogueira. Quando eu cheguei lá, a minha surpresa foi assim, surreal. Tava simplesmente um pai e uma mãe com uma filha no colo do meu marido. Ele veio carregando ela, a menina estava sangrando muito, ela caiu e bateu a cabeça. O pai e a mãe em prantos, em desespero, pedindo pelo amor de Deus pra alguém ajudar e botar a menina numa maca. Quando eu olhei, eu fiquei em choque, porque o meu marido, ele não sabia que eu estaria cobrindo naquele hospital, porque eu esqueci de falar, só falei que eu ia trabalhar, não falei nada de ir pra outro hospital. Então ele levou ela pra um hospital que ele achou que eu não estaria, só que eu tava lá. Então quando eu saí da sala, porque eu tava numa sala que a gente escutou toda aquela barulheira da recepção, todo mundo saiu correndo. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela menina no colo do meu marido, ela devia ter mais ou menos, gente, uns 20 anos, no colo dele, e ela sangrando muito, e o pai e a mãe vieram em direção assim a mim, viu que eu era a médica plantonista que tava ali, tinha outros médicos também, mas eram outras especialidades, quem operava era somente eu, e veio em desespero, ajuda minha filha tá falecendo, minha filha caiu, bateu a cabeça. Até então eu pensei que poderia ser tudo, sabe? Que ele ajudou, que isso aconteceu perto da casa da mãe dele, era uma menina aleatória. E eu fiquei olhando pra ele assim, em susto, ele também tava bem assustado. E aí a mãe falou, olha, essa aqui é minha filha, ela tá aqui no colo do namorado dela. Pelo amor de Deus, ajuda e não sei o que. E botando a menina na maca e tal. E, gente, na hora, o meu mundo assim caiu. Ele ficou olhando pra minha cara, olhando pra cara dele, comecei a fazer ali os procedimentos. Me deu uma dor muito grande, porque eu era casada há 20 anos, eu amava meu marido, eu nunca pensei na minha vida que ele pudesse vir me trair, eu nunca desconfiei dele. Só que eu me coloquei no lugar daqueles pais que estavam em desespero, pedindo socorro, pelo amor de Deus, para ajudar a menina. A menina estava num estado crítico, eu deixei pra lá. Eu virei as costas, fui empurrando a maca junto com os enfermeiros, a gente levou, eu operei a menina. Graças a Deus ficou tudo bem, deu tempo da menina chegar. Eles ficaram ali na recepção, a cirurgia durou algumas horas, depois eu fui lá falar que tava tudo bem, que ela não tava mais em risco. Os pais dela, pelo visto, não sabiam de nada, não me conheciam. E aí ele veio até a mim pra poder conversar comigo, meio que me agradecer. E aí ele falou, olha, obrigada por ter salvado a vida dela, meio que disfarçando, e foi me puxando pro cantinho. E aí ele falou assim, eu posso te explicar, a gente tem que conversar. Eu falei, olha, eu não quero conversar com você. Eu não quero saber se você é amante, se essa menina é amante, se ela sabe, se ela não sabe. Eu não quero saber. Eu quero que você vá em casa, pegue todas as suas coisas e saia. O meu plantão se encerrou, né? Eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, ele estava lá. Disse que não ia sair, que a gente ia conversar, que não sei o quê, que não era assim e tudo mais, que ele errou, mas que nós éramos casados há 20 anos, que eu tinha que perdoar ele, que não sei o quê. Eu não perdoei, pedi pra ele poder sair. 2 dias depois eu voltei pro hospital, a menina ainda estava internada, né? Ela estava assim sob observação, ela tinha que tomar muito antibiótico, ela precisava de uns cuidados que ela não poderia ter em casa, então ela ainda não tinha tomado alta. E eu esperei ela estar estável, bem, tranquila. Quando ela tava pra ter alta,
Isso, tipo assim, mais ou menos umas 3 semanas depois, ele já tinha saído de casa, tava na casa dos pais dele, eu conversei com ela. Falei que eu era esposa dele, contei, mandei foto, mostrei, tudo bonitinho. E ela falou pra mim que não sabia, ela tava namorando ele há 1 ano. Ele inventava diversas desculpas, ele aproveitava que eu tinha muito plantão, que a minha vida era muito corrida, que eu ficava pra lá e pra cá, sabe? Porque eu levava o meu trabalho muito a sério. Ser médica era o que eu mais amava na vida. E ele me enrolava, muitas vezes ele dormia lá, porque eu vivia de plantão. E ela me contou que não sabia, ela não era amante, ela era namorada. Ela achou que ele fosse solteiro. Enfim, contei tudo pra ela. Falei que ela poderia fazer o que ela quisesse com aquela informação, mas que eu havia me separado. Se ela quisesse continuar com ele, ela poderia. Ela decidiu terminar. Hoje nós somos super amigas, acabamos nos aproximamos. E é isso, me separei, não aceitei o chifre, mas eu larguei o chifre pra lá, pra salvar uma vida. E eu que cheguei na festa de aniversário da minha filha e ela tava dividido entre rosa e azul, sendo que eu só tinha uma filha mulher. Filha única, só pari ela. Quando tava próximo da minha filha fazer 1 ano, eu acabei me acidentando, sabe? Eu tive um problema no trabalho, e aí eu saí do trabalho muito estressada, peguei o meu carro, ali eu sofri um acidente, quebrei as 2 pernas. Foi um período muito difícil, a minha mãe teve que vir de outro estado pra poder ficar cuidando de mim, pra poder me ajudar, eu fiquei toda engessada. A minha irmã acabou que veio também, então basicamente foi um momento muito difícil, porque ficou dentro da minha casa. Minha mãe, minha irmã, eu e meu marido e minha filha. A minha filha era muito novinha, então ela se dividiu entre cuidar de mim, cuidar da minha filha e o meu marido trabalhando. Só que eu já tinha começado a planejar a festa de 1 ano da minha filha, porque era meu sonho. Então eu tava juntando esse dinheiro já tinha muito tempo. E aí, o que eu fiz? Eu passei as responsabilidades pro meu marido, porque ele sempre ia comigo, ele tava decidindo tudo comigo, me ajudando, ele também ajudou financeiramente. Então, como tava basicamente tudo já decidido, tudo já comprado com a decoração, com buffet, tudo combinado, tudo certinho, eu falei pra ele, você só dá andamento nas confirmações, faz os testes, vai lá, prova o buffet, eu não vou poder ir e tudo mais, e vai me passando as informações, e assim ele fez. Os meses foram se passando e ele sempre me passando as informações, tudo certinho e tudo mais. E tava chegando o dia do aniversário, eu tive que comprar até mesmo uma cadeira de roda pra eu poder ir, porque eu ainda estava com uma perna bem machucada, não tava conseguindo andar, ia ter que fazer fisioterapia, deu diversos problemas, eu tava com pino. Mas eu não podia faltar a festa de aniversário da minha filha, então eu comprei uma cadeira de rodas, eu ficava na maioria das vezes deitada, e eu só tinha uma pra tomar banho, né, pra poder ficar se locomovendo, eu não tinha. E aí eu comprei uma pra eu poder ir na festa de aniversário da minha filha. Eu não comprei uma nova, né, eu comprei uma de segunda mão, porque era literalmente só pra aquela ocasião ali. Fui confirmando com meu marido, ele me falando que tava tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Chega o dia do aniversário da minha filha. Contratei maquiadora, cabeleireira. Foram lá me arrumar, me ajudando, e isso e aquilo. E aí o meu marido disse que ele iria primeiro pro salão pra poder ajustar as coisas, resolver o que tinha pra resolver e tal, e foi. E eu ali com a minha mãe e com a minha irmã, a gente se arrumando, e a gente pegou o carro e fomos pra festa de aniversário da minha filha. Gente, quando eu cheguei lá com a minha filha, quando comentou a parte da blogueira, assim que eu entrei na porta, eu já estranhei. Porque a frente do salão tava toda decorada com metade de balão rosa e metade de balão azul. Só que a festa da minha filha, o tema era da Minnie. Era para estar toda rosa. Eu tinha escolhido tudo rosa. Já tava tudo pago, tudo escolhido, tudo confirmado. Ele só precisava dar andamento. E aí eu já olhei pra cara da minha mãe, assim, da minha irmã. Falei, ué, que estranho. Essa decoração aqui não foi a que eu escolhi e tudo mais, não tá assim. E ali eu já vi que tava diferente, porque eu tinha escolhido uma entrada que estivesse toda decorada assim da Minnie, como se fosse um corredor que as pessoas entrariam. E não tinha isso. Eu entrei com a minha filha e quando eu entrei, gente, eu quase caí pra trás. A festa toda estava dividida entre rosa e azul. A decoração da frente, você via logo a decoração, tinha um bolo rosa, um bolo azul, com coisas rosas e azul. Não era da Minnie, era literalmente uma festa com cor só. Rosa e azul, não tinha bichinho, não tinha nada, era rosa e azul. Eu comecei a olhar em volta, vi que as mesas estavam tudo do mesmo jeito, rosa com azul. E comecei a reparar que tinha pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E a minha mãe olhando pra minha cara, olhando pra cara dela. E aí eu reparei que a família dele tava numa mesa e eles estavam, tipo assim, também estranhando, também olhando pra lá e pra cá sem entender nada. E eu comecei a procurar eles, eu comecei a ficar nervosa, procurando. Falando, não é possível, eu vim pro salão errado, tá acontecendo alguma coisa, a gente tá no lugar errado. Comecei a procurar ele e não achava. Eu comecei a ficar super nervosa e fui atrás da pessoa, né, que tinha organizado. E aí perguntei pra ela, falei, olha, eu não tô achando meu marido, mas eu acho que tá acontecendo alguma coisa, porque a festa era pra ser toda rosa e tudo mais. Tem gente aqui que eu não conheço, eu não tô entendendo. E aí ela falou, ué,
o seu marido mudou tudo de última hora. Foi uma correria. Ele disse que queria fazer junto com o do outro filho dele. E que ia fazer um ano também. Foi uma correria danada. A gente mudou tudo e alterou. Eu falei, o quê? Outro filho? Gente, na hora que ela falou isso, o meu marido simplesmente me entra pela porta com uma mulher que eu nunca vi na vida, segurando uma criança que eu também nunca vi na minha vida, e que tinha 2 anos. A criança, notoriamente, era maiorzinha que a minha filha. E no bolo, tinha um bolo de 1 ano e um bolo de 2 anos. De 1 ano era da minha filha e o de 2 anos era o azul. Ele achou que eu não fosse falar nada, que eu não fosse fazer um escândalo. Só que eu queria uma explicação porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu fui em direção a ele, na cadeira de rodas, minha irmã e minha mãe assim do meu lado. Eu dei a minha filha pra uma irmã dele que gostava muito dela. E fui em direção a ele. Falei, o que tá acontecendo aqui? Quem que é essa mulher? Quem que é essa criança? Não sei o quê. E aí ele foi, deu a criança pra outra mulher. A mulher simplesmente saiu andando pra cumprimentar os familiares dela que tava sentada num lugar que eu não sabia nem quem era. E ele falou, olha, você não vai fazer um escândalo aqui, porque isso aqui também foi pago por mim. Mas o meu filho de 2 anos também está fazendo aniversário hoje. Então eu resolvi botar a festa dos dois juntos, porque eu não poderia comparecer nas 2 festas ao mesmo tempo e eu não teria dinheiro pra pagar as 2. Então eu troquei tudo e a festa deles vão ser juntas e depois a gente conversa sobre isso. Na minha cara. Na festa que eu paguei, se ele pagou o salgadinho, foi muito. E aí eu comecei a me alterar e ele começou a falar, não faz escândalo, que não sei o que, você tá na festa, depois a gente conversa com isso. E eu falei que aquela festa não ia acontecer. Ele falou, o que você vai fazer? Você tá nessa cadeira de rodas, não sei o que. E aí minha irmã, que é bem barraqueira, se prontificou atrás de mim e falou, não, ela não pode fazer nada não, mas eu posso. A minha irmã foi pra cima dele, a minha mãe também começou a rolar aquele fuzuê, começou a quebrar tudo. E eu passava nas mesas e batia nas coisas. E a mulher veio tentando fazer escândalo, minha mãe foi pra cima dela, minha irmã também foi. Virou aquele caos, separada ali, separada aqui, as famílias tudo tentando separar. No fim, eu acabei descobrindo que o meu marido tinha uma amante, que ele escondia essa amante, que essa amante teve um filho primeiro do que eu. E ele achou uma ótima ideia deixar eu descobrir na festa de aniversário, porque parece que a mulher pressionou ele falando que também queria uma festa, que senão ia invadir a festa e ia me contar tudo. E aí ele decidiu que seria uma ótima ideia me contar assim, porque aí eu não ia fazer um escândalo, porque ele sabia o quanto eu queria aquela festa. Eu botei todo mundo pra fora. Acabou a festa da minha filha, não teve festa. Eu gastei um dinheiro absurdo e não teve festa. Eu me separei. Atualmente, ele mora com essa mulher e eu coloquei ele na justiça e tô tirando até as calças dele. E eu que fiquei com o menino e ele simplesmente saiu espalhando pra todo mundo que eu fedia. E o motivo é de cair o tubinho. Esse menino morava na minha cidade, né? A gente começou a conversar, a gente morava numa cidade pequena, o papinho tava indo bom e tal. Marcamos de dar uns beijinhos na praça, fomos dar uns beijinhos na praça. Pra quê? Pra que eu fui sair de casa naquele fatídico dia? Mas fui eu dar uns beijinhos no menino da praça. Ficamos 1, ficamos 2, ficamos 3, e aí a gente resolveu marcar a furafação. Gente, eu sempre achei o jeitinho dele um pouco exótico, né? E o comentário na cidade é que o bichinho era gay, né? Porém, ele dizia que ele era hétero. E isso é só o jeito da pessoa. Então, como eu não ficava ligando muito pro que os outros falavam, fui ficar com o abençoado. Aí, tranquilo. Depois de muitos beijos na boca, a gente resolveu marcar, né? Pra poder praticar lá o negócio da carne. Beleza, ele, não, eu passo pra pegar você em casa e tal. Fiquei super empolgada, porque ele era super cavalheiro. O papo dele era super bom. A gente marcou pra uma sexta-feira. Marcamos. No dia fatídico, eu fui linda e bela. Me arrumei todinha, gente. Comprei toda uma produção pra ir bem gata pro boy. Aí ele passou lá pra me pegar, a gente foi. Chegou lá, era um local que tinha uma vista muito legal. Então a gente meio que pediu alguma coisinha pra comer ali mesmo. E aí ele botou a banheira pra esquentar, só que a gente bebeu umas bebidinhas, ficou comendo. E aí, né, começou a rolar lá as beijocas, né? O clima foi esquentando. E a gente foi tirando as vestes e tal, até que eu passei a mão e nada. O menino não desenvolvia, não ficava pronto. Eu falei, gente, isso é uma coisa de errado comigo. Fiquei, caramba. Aí, né, fui trabalhando, dando uns beijos aqui, não sei o que. Nada. Falei, cara, vou tentar dar uma cantada no microfone desse macho, que apesar das coisas estar bem quente, vai dar uma melhorada. Baixei pra poder dar uma cantada no microfone e fiquei lá, ó. Igual a Maria Mole. Mó tempão cantando a Maria Mole, cantando a Maria Mole. E nada. Do negócio ficar pronto. Aí o menino simplesmente falou pra mim, olha, eu não tô conseguindo, acho melhor a gente deixar pra outro dia, não tô me sentindo muito bem. E, gente, eu entendo, isso acontece. Eu falei, gente, às vezes ele tá tão nervoso com a minha beleza. O que acontece? Eu falei, não, tudo bem, tal, então, né, vamos pra casa e tal. Ele pagou, a gente foi pra casa. No dia seguinte, eis que vem a fofoca. Tava em casa, sábadozinho, de folga, depois de uma noite decepcionante com o macho. Aproveitando a vida lá louca e apenas existindo, me liga minha amiga.
Falou assim, você já tá sabendo da fofoca? Falei, que fofoca? Não, porque o fulano de tal disse que saiu com você ontem à noite e que ele não conseguiu finalizar porque você estava fedendo. Falei, não conseguiu finalizar não. No caso, ele não conseguiu nem começar, né? Porque o bicho não ficou pronto. Gente, eu tinha consciência de que eu não fedia. De que eu tinha tomado banho, me preparei todo, fiz toda aquela preparação. E eu já tinha ficado com outros caras e nenhum deles reclamou do meu cheiro. E eu estava muito cheirosa. Falei, não, querido, eu não usei meu tchu-an-tchu pra você virar falar que eu tava fedendo. Mandei mensagem pra esse bofe. A mensagem não chegava, ele tinha me bloqueado. Liguei, ele não me atendia. Eu falei, não tem problema. Gente, mora perto da moça onde você mora. Eu vou na porta da tua casa. Bati na porta do macho. Gente, comecei a gritar lá na porta do macho, gritando, fulano, sai, fulano pra fora. Falei, olha só, eu tô sabendo que você tá falando isso. Isso é verdade? O que tá acontecendo? Você pode me dar uma explicação? Você me bloqueou? Ele simplesmente saiu pra fora e falou que era tudo verdade, que ele realmente tinha falado que eu estava podre, que eu estava fedendo, que ele não conseguiu nem se concentrar em dizer coisa. E eu fiquei assim, gente, você tá mentindo na cara dura. Eu falei, isso não é possível, você tá mentindo. Beleza, eu fiquei revoltada, a gente discutiu, fui embora. Só que Deus é tão bom, mas é tão maravilhoso, que quando eu cheguei em casa, um número assim que eu nunca tinha visto, não tinha contato, me chamou. Não sei nem como ele conseguiu meu número. E simplesmente me mandou mensagem. Oi, tudo bem? Você ficou com fulano de tal ontem? Eu falei, mais ou menos, né? Porque subiu, o querido ainda tá falando, saiu disparando pra cidade que eu sou fedida, que eu sou fedida. Ele falou, olha, ele tá fazendo isso porque ele é gay. Não é a primeira vez que ele faz isso com uma menina, mas ele fica comigo. E ele fica comigo escondido. E fica entre ficar e me dispensar e falar que é hétero, depois volta e ficar comigo. Como eu tô cansada disso, eu tô te mandando todos os prints, fotos, tudo, me provando tudo que ele realmente fica comigo. E ele me contou, inclusive, que ontem ele tentou ficar com você, não conseguiu mais uma vez, porque ele vive tentando ser hétero, não consegue, que ele não quer aceitar, porque os pais dele não aceitam. E ele disse que resolveu sair falando pela cidade toda que você fedia, com medo de você espalhar que ele não funcionava. Porque ele ficou com medo de eu espalhar, o falatório sobre ele ser gay aumentar. Aí ele saiu espalhando que eu fedia. O menino me mandou todos os prints, fotos, print dos dois conversando e áudio. Gente, na minha cidade tinha um grupo que era o grupo da fofoca. E eu sabia que postou ali e espalhava pra todo mundo. Eu só peguei e encaminhei tudo pro grupo. E deixei o resto com Deus. Com Deus e os fofoqueiros da minha cidade. No fim, os prints se espalhou. Todo mundo descobriu que o menino era gay. E que ele, na verdade, estava me sacaneando. Todo mundo ficou falando. Os pais dele meio que aceitaram, não tiveram outra opção. Ele ficou ofendidíssimo. Não falar comigo até hoje, como se a culpa fosse minha. No dia da festa de aniversário do meu marido, o melhor amigo dele perguntou na frente de todo mundo quantos pontos eu tinha dado na chambrisca. Sim, na lourdinha, na flor de lótus. Ele me perguntou na minha cara. E eu não entendi nada, porque eu não tava sabendo de nada, e aí eu descobri o que tinha acontecido. Eu tinha me casado há 3 meses. Eu tava namorando o Jurandir, tinha 2 anos. Ou seja, emocionada, um pouco emocionada. Mas eu não era mais nenhuma jovem, ele também não era muito jovem. Nós nos encontramos, a conexão bateu, a gente queria casar logo. Ficamos aí 2 anos num relacionamento, que eu já acho um tempo ok. E casamos. Eu tinha 3 meses. Quando nós fizemos 3 meses, foi o aniversário de Jurandir. E eu pensei o quê? Poxa, o primeiro aniversário do Loveris, que eu estou casada com ele, vou fazer uma grande festa. Eu conhecia todos os amigos dele, toda a família dele. Fiz uma festa surprise. Chamei todos os amigos dele, toda a família. No dia do aniversário dele, eu acordei, fiz de tudo, café da manhã, não sei o quê. E falei que de noite nós iríamos sair pra jantar, mas que seria uma surpresa, que ele teria uma noite de príncipe, pipi, popopó. E ele caiu no meu papinho. Ele era um marido incrível, né? Nunca me deu nenhum tipo de desgosto ainda, né? Mas a gente só tinha 3 meses de casada, né? O desgosto, ele vem com a convivência. Aí, tranquilo, chegou de noite. A gente foi no shopping na parte da tarde, comprei uma roupinha pra ele poder ir pra festa dele todo pimpoinho. Ele não tava entendendo nada, e eu falando pra ele que era presente e tal. Só que ele não desconfiou. Porque, graças a Deus, amigos dele não deram com a língua no dente. Aí, tudo ótimo. Fui eu pro local da festa, a gente saiu do shopping, fomos em casa, nos arrumamos. A todos os efeitos, nós iríamos jantar. E fui pro salão que ia ser a festa. Porque, assim, eu aluguei um salão, gente. Eu assim, investi toda a minha economia. Aí, tranquilo, chegamos lá na festa. Oh, meu Deus, surpresa, big, não sei o que. Canta parabéns, família, abraço, presente, tudo isso. Ele ficou super feliz, me deu um beijo, não sei o que. E aí, foi comemorar com os amigos dele e começou a festa. A festa foi acontecendo, cantamos parabéns e não sei o quê. E lá, quando tava no finalzinho da festa, tava todo mundo ali sentado na mesa, conversando, não sei o quê. A maioria dos convidados já tinham ido embora. Só estavam os amigos dele da zoeira. E tava todo mundo sentado, biritando, não sei o quê, mais balado que Bagdá. Até que um dos melhores amigos deles vira na minha cara e me faz a seguinte pergunta. Curte, comenta, parte 2 pra ajudar a blogueira. Do nada, o melhor amigo dele na frente de todo mundo, sabe, assim, tinha gente da minha família, gente da família dele, não era todos os convidados que estavam lá, mas tinha muita gente, principalmente gente que me conhecia. E vira e fala assim, mas ô Ciclana, eu era Ciclana, conta aí pra gente, quantos pontos você deu na chambrisca?
fez esse aquele silêncio que ficou escutando só a música. Tipo assim, a música, ela já tava baixa, sabe? E a gente tava ali só naquela conversa, gostosinho, o DJ já tinha ido embora, então a gente botou alguma coisa pra tocar e tava baixa. Ficou-se aquele silêncio que só escutava a música no fundo. E seu lençol dobrado... Era essa música que tava tocando. O meu marido ficou pálido. Aí eu já olhei pra cara do melhor amigo dele e falei assim... Achei que era uma brincadeira, achei que ele tava de brinks. E falei assim, o quê? Como assim? Só que eu estranhei, porque eu nunca tinha dado esse tipo de liberdade pra ele. Como assim? Ele perguntou na minha cara sobre a minha flor de lótus. Qual era o sentido que fazia? Aí ele simplesmente virou e falou assim... Ah, para! O Jurandir já contou pra gente. Inclusive, achei você uma mulher muito compreensiva. Quem dera que toda mulher fosse como você. Aí eu já olhei pra cara dele assim. Eu falei, pô, amor, não tô entendendo. Eu falei, desculpa, eu realmente não sei do que você tá falando. Ele, para, cara, isso não é motivo de ter vergonha. Quantos pontos você deu na chambrisca? Eu virei pra ele e falei, acho que você tá me confundindo. Porque eu não fiz isso. E já olhei pra cara do meu marido. Ali, meu amor, meu marido começou a ficar extremamente nervoso. Começou a desconversar, falando, esse cara é um brincalhão. Ele tá brincando, amor, que não sei o que, tá zoando com a tua cara. E ele, o melhor amigo dele, ficou pálido. Tipo assim, ele nem tava sóbrio, por isso que ele falou demais, que chega, o não sóbrio dele sumiu. Ele voltou a ficar sóbrio na hora. Porque ele ficou pálido, começou a gaguejar, ele falou, não, tô brincando e tal. Você viu que ele ficou extremamente assustado e sem graça. E aí eu peguei pela reação. Olhei pra cara do meu marido, olhei pra cara assim dele e vi que tava acontecendo alguma coisa. Todos os amigos dele ficaram calados e virou aquele clima. Só que simplesmente não fazia sentido na minha cabeça, porque eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, muito menos dado ponto na chambrisca. Então, qual era o intuito dele ter dito que eu tinha dado ponto na chambrisca? Tinha alguma coisa de errado acontecendo. E eu precisava descobrir. E eu sabia que eu não ia descobrir naquela festa. Sabia. Porque quando ele viu a M que ele fez, ele ficou calado e todos os amigos dele ficaram na dele. Então eu sabia que ninguém ia me falar. E quando eu perguntei pro Jurandir, ele, amor, ele tá brincando. Tipo, acabou o assunto, todo mundo voltou ali a brincar, não sei o que, a rir, a aumentar o som da festa. E eu falei, que história é essa de ponto na chama? Ele, amor, é um trote, ele tava brincando com você, deixa isso pra lá. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu falei, tem alguma coisa de errado e eu preciso descobrir. E meus amigos, eu descobri, vocês não têm noção não. Conte comenta pra parte 3 pra ajudar a blogueira. E sabe como eu descobri? Eu pedi a câmera da festa. Tipo, a câmera de segurança que tinha na festa. Como a primeira coisa que eu precisava saber era se eu realmente estava louca, eu pedi, né, pro dono do salão se ele poderia me dar as filmagens da festa naquele dia. Falei que eu ia pegar algumas coisas, que não sei o que, só que ele não caiu no meu papinho, que ele falou, olha, a imagem é muito ruim, como você não tá entendendo e tal. É só por uma questão de segurança. Eu falei que precisava, né, expliquei mais ou menos a situação, no fim ele acabou entendendo e eu peguei. Eu fui pulando pelo horário, ele me mandou, e cheguei na parte que tava todo mundo sentado na mesa. E aí eu vi, pela câmera, o meu marido atrás de mim, fazendo assim pro melhor amigo dele, assim, ó. Sabe, tipo, disfarça. E aí eu vi. Essa foi a primeira coisa que eu falei, bom, não estou maluca. Por quê? Porque quando ele tava conversando comigo, eu vi ele olhando pro meu marido. Só que quando eu virei pra trás, meu marido já baixou assim. E aí eu falei, tem alguma coisa aí? Então eu filmei aquela parte do meu telefone e esperei. Primeiro passo, ok, eu já sabia que tinha alguma coisa errada e que alguém tinha dado ponto na chambrisca e não tinha sido eu. Eu precisava saber o porquê, ou o porquê o meu marido tinha dito aquilo. O meu relacionamento, ele sempre foi a base de confiança, então eu não mexia no telefone do meu marido. Ele também não mexia no meu, eu tinha acesso, mas eu não mexia e eu nunca ficava em cima dele. Por exemplo, a palavra dele me bastava, porque ele nunca tinha me dado motivo pra eu poder desconfiar dele. Então se ele ficasse até mais tarde no trabalho, ou se ele tivesse uma reunião, ou se ele tivesse que trabalhar fim de semana, o que ele me falava já bastava pra mim, eu acreditava nele, eu confiava nele. E não digo que eu confiava cegamente, mas ele nunca tinha me dado motivo pra eu desconfiar dele. Até aquele momento da chambrisca. Só que o Jurandir ficava com aquele telefone grudado nele o tempo todo. E eu nunca desconfiei. Eu sabia que eu não tinha muito tempo. Então o que eu fiz? Eu liguei o meu computador, deixei ele ligado, deixei no WhatsApp web. Pensei, no momento que ele piscar, eu pego o telefone dele e conecto o WhatsApp dele no meu computador. A mãe dele é nossa vizinha. Ele estava no quarto vendo televisão enquanto eu estava fazendo janta. E a mãe dele começou a gritar, ele lá na porta, eu queria falar com ele. Gente, no momento que ele levantou e saiu correndo pra poder atender a mãe dele tinha pedido pra ele pra trocar alguma coisa na casa dele, eu corri no quarto, peguei o telefone dele e conectei o WhatsApp web no meu telefone. Voltei a fazer janta, ele voltou, tranquilamente, voltou pro quarto. Ele não viu a notificação, até porque eu tirei e tudo mais. E ali, amor, eu comecei a olhar toda a conversa. E vi a conversa dele com um amigo dele que tinha perguntado os pontos na chambrisca. Foi o primeiro que eu fui ver, eu nem fui procurar a mulher, eu fui ver. E aí ele falando com um amigo no dia seguinte da festa. Pô, você bebeu muito, você tem que parar com isso, ontem você deu carinho nos dentes, quase que a minha mulher descobre que não sei o que, você tá maluco e tal. E aí ele perguntou o que ele tinha feito, ele, mano, nem lembro o que eu fiz e tal. Aí ele falou, cara, você simplesmente falou dos pontos na chambrisca que eu contei pra você. Aí ele falou, caraca, eu não acredito que eu fiz isso, não sei o que, eu devo ter confundido, me embolei. Ele falou, pois é, cara, você tem que parar de beber assim, não sei o que, quase que me botou em maus lençóis.
Não tinha nada demais ali na conversa, só tinha essa parte, eu tive certeza que tinha alguma coisa. E aí eu comecei a procurar. Tinha um contato no telefone do meu marido que se chamava Dogão da Esquina. Eu cliquei no Dogão da Esquina, estava sem foto. Não tinha Dogão da Esquina, então não sei de onde ele tirou aquele nome, achou que eu não ia perceber. E eu comecei a ver a conversa e vi que na verdade era uma mulher, porque tinha nude, tinha foto, tinha isso, tinha aquilo, combinando marcar encontro, isso aqui. Ele estava me traindo com uma PG. E o sonho da vida dele era furanfar uma... E ele nunca tinha furanfado com uma pura. Então ele simplesmente pagou uma cirurgia pra ela dar pontos na chambrisca pra parecer que ela era pura. Pra reconstituir alguma coisa. Tipo assim, não foi reconstituir, mas parecer. Porque eu acredito que a de reconstituir seja muito caro, não sei o que tal. Não, foi pra parecer. Ele pagou, ela fez. Ele falou pra mim que ia ficar até mais tarde no trabalho. E furanfou com a PG. E até hoje eles têm um caso. Vivem se encontrando depois do trabalho. Basicamente, assim, vivem se encontrando todos os dias. Meu marido trabalha na empresa, ele tem muito dinheiro, então ele tem o cash money pra poder pagar. Ele contou pro amigo dele, o amigo dele achou que tinha sido eu. E que eu tinha feito pra realizar o sonho dele, por isso eu era tão compreensiva. Cheguei no quarto, sentando a mão na face dele, ele não tava entendendo nada. E eu falei que ele era burro, que eu peguei o WhatsApp dele, coloquei no meu computador, que eu li toda a conversa, que eu vi. Botei Juju pra fora, era 8 horas da noite. A família dele toda ficou sabendo que ele tinha feito comigo. E foi assim que eu descobri que eu era corra, por causa dos pontos na chambrisca. Nunca coloque chifre em uma mulher que corra. Ai, corra como assim? Corra, esporte, correr, sabe? Correr na rua. Nunca. Seja você a amante, se souber que a esposa corre, tu mete o teu pé antes que ela descubra. E se você for um marido, pior ainda, entendeu? Não esquece que essa mulher corre. Olha o que aconteceu comigo. Eu conheci um carinha numa balada da vida. Não sei o que ele estava fazendo numa balada, também queria entender. Mas acabei conhecendo ele. Ele estava ali com uns amigos em comum. Provavelmente deve ter mexido um caosinho pra esposa dele. E depois que a gente ficou... Ele sem aliança, aquela velha história, né? Fiquei com cara de aliança no bolso. Ele me contou que era casado depois de mais ou menos uns 2 meses que a gente tava ficando. Eu já tava completamente apaixonada. Eu não sei como aquele homem tinha tantos Vale Night assim na vida, porque ele vivia saindo. Ele dormia na minha casa, ele fazia, sabe, assim, como se ele realmente fosse solteiro. Eu não sei como que ele fazia isso, mas ele fazia. E aí ele me contou, olha, eu tenho um negócio pra te contar, né? Eu tava com muito medo de te contar, porque eu tô gostando de você, eu não queria te perder, mas eu sou casado. Gente, na hora, eu consegui escutar a música daquele homem lá, Léo Magalhães, Bruno Marrone, sei lá. Caiu meu mundo, Eduardo Costa. Meu mundo, com o Leonardo. Meu mundo, eu acho. Aí eu fiquei triste, sabe? Fiquei muito mal. Só que aí eu falei, não, já tô aqui, gosto dele, o cara me ajudava, ele tinha dinheiro, sabe, cuidava de mim, me ajudou a quitar meu apartamento com 1 mês ficando comigo, tava ali melhorando a minha vida. Eu falei, eu vou ser amante. Você é amante e tá tudo certo, vou fingir que não sei de nada, Deus vai perdoar porque eu comecei nessa inocente, né? Então Deus vai me perdoar porque eu achei que eu tinha encontrado o amor da minha vida. E em 2 meses eu tava completamente apaixonada. Até que teve uma semana, ele sempre, gente, tipo assim, se passaram 8 meses, a gente junto, ele sempre dormia na minha casa, obviamente que a gente dividia entre a esposa dele. Eu descobri que ele trabalhava com turismo, então ele vivia viajando, na verdade ele tava na minha casa. Eu fui descobrindo os macetinhos dele. Até que numa semana a gente brigou muito feio, porque ele era aquela pessoa assim, ele tinha esposa, tinha amante, mas eu não podia ter ninguém. E aí ele viu uma mensagem de um amigo meu na faculdade, combinando de fazer um trabalho, e ele ficou completamente revoltado comigo. A gente brigou, ele foi pra casa dele muito revoltado, e no dia seguinte ele me mandou uma mensagem falando que queria me encontrar na praça pra gente poder conversar sobre isso. Quando ele me mandou essa mensagem, eu tava assim, gente, agoniada, sabe? Porque eu não tava falando com ele não tava falando comigo, e eu tentando explicar que era só meu amigo. Então, quando ele me mandou a mensagem falando, eu quero conversar com você, ele não falou sobre isso, ele falou, eu quero conversar. Eu imaginei que fosse de verdade isso. Tanto que na hora eu falei, você vai terminar comigo só por causa do meu amigo, que não sei o quê. E ele não me respondeu mais. Só tinha mandado o horário, tudo bonitinho. Eu achei aquilo estranho, porque ele nunca se comportou daquela forma, né? Mas eu imaginei que fosse por causa da briga, que ele tava assim comigo. E aí eu fui, gente. Deu o horário, né? Que ele marcou. Era uma praça que ficava próximo ali de onde eu morava. Eu fui. Quando eu cheguei lá, que ele tava sentado assim com um casaco preto, eu achei que fosse ele, né? Quando eu cheguei bem pertinho, quem que era? A esposa dele. Eu já conhecia a cara dela, já sabia como ela era. Eu nunca me desesperei tanto na minha vida. Eu comecei a correr, só que ela corria.
Gente, eu nunca corri tanto na minha vida e aquela mulher correndo atrás de mim numa velocidade que ela parecia o Bolt, que eu falei, pronto. E aí eu lembrei que ele tinha comentado comigo que a esposa dele corria na praça que eu frequentava, porque às vezes eu ia ali fazer um aeróbico no estica velho, né, fingir que malhava e tal. E ele falou que era pra eu tomar cuidado que a esposa dele corria ali. E realmente ela corria, mas ela corria com muita força. Gente, eu corri tanto que eu também não era sedentária, mas eu não tava conseguindo correr tanto quanto ela. E aí eu pensei, bom, se ela compete, que ele falou que ela competia, ela vai conseguir correr vários kms. Eu não. Eu já tava desmaiando. Aí eu falei, e agora? E agora? Entrei em desespero, gente. Vi uma árvore. A mulher correndo atrás de mim com toda velocidade. A sorte é que eu tava tão desesperada que eu tava correndo tanto quanto ela. Mas eu não ia conseguir manter aquele ritmo ali e ela ia conseguir manter. Assim que eu vi a árvore, que eu vi que eu teria oportunidade de subir na árvore, eu subi na árvore. E rezando pra árvore me aguentar. A sorte é que eu era bem magrinha e a árvore era bem fininha. Então assim, eu consegui subir pelo tronco e subir no galho e ali eu fiquei. E ela viu o quê? Que se ela subisse no galho, a árvore ia ceder e a gente ia cair. Só que se eu ficasse ali, a árvore não ia aguentar por muito tempo. E ela falou, bom, uma hora você vai ter que descer. E quando você descer, eu vou te pegar. E eu desesperada, moça, pelo amor de Deus, o que você quer comigo? E ela começou, eu sei que você tá saindo com meu marido, eu sei que você é amante do meu marido. Eu não sei do que você tá falando. E desesperada, gente. Em prantos, desesperada, falando pra ela me deixar em paz, pra ela ir embora, pra ela resolver com ele, porque eu não tenho nada a ver com isso. Ela, não, já resolvi com ele. Ele tá no hospital. Ela mandou ele pro hospital. E você vai lá fazer a companhia juntinho com ele. E depois você pode ficar com ele pra você, que eu não vou querer mais ele, não. Mas você vai apanhar pra você aprender a não pegar um dos outros, que não sei o que. Eu falando que... Tentei explicar que eu tinha entrado nessa de inocente, que não sei o que e tudo mais. E ela falando, mentira. Eu vi suas conversas, você sabia que ele era casado. E aí, gente... No puro suco do desespero, eu tinha esquecido que tava com meu telefone na mão. Quando eu lembrei, eu falei, vou ligar pra Polix. Consegui ligar, a Polix foi lá, tirou ela de lá, né? Graças a Deus. E aí, finalmente, eu pude descer da árvore. Quase que eu apanhei mais que tamborim no samba. Eu fui pra minha casa correndo e falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ele saiu do hospital. Depois que ele saiu do hospital, ela se separou dele, né? Eu não ia largar ele de jeito nenhum, porque ele tinha muito dinheiro. E atualmente a gente tá morando junto. Se ele me trai, eu não sei. Eu sei que eu tenho uma vida muito boa e não pretendo abrir mão dela, não. Meu marido mandou o melhor amigo dele me entregar uma caixa com um presente pra mim. Quis fazer uma graça. Quando eu abri a caixa, meus amigos, você não tem noção, não, cara, que humilhação. Eu trabalhava numa empresa onde eu conheci Faristeu. Faristeu era simplesmente o melhor amigo de Juju, que veio a ser o meu marido. Eu conheci Faristeu, nós viramos muitos amigos, só que não tinha aquela química, sabe? Nós nos tratávamos assim como bestes. E aí, foram se passando os anos, já tinha 2 anos que eu trabalhava com ele, ele fez uma festa de aniversário e me convidou. Eu fui, acabei conhecendo Juju. Gostei de Juju, nós começamos a conversar, começamos a namorar. Foram meses ficando, meses sofrendo fone, até a gente ver que realmente as coisas se encaixavam. Passou-se mais tempo ainda, eu continuei trabalhando com Faristeu e a gente se casou. Eu e Juju, não eu e Faristeu. E aí a gente virou aquele trio fantástico. Trio parada dura. Era eu, Faristeu e Juju. Eram os 2 melhores amigos. Faristeu também era muito meu amigo. E a vida foi se sucedendo, as coisas foram acontecendo. Fui morar com o Jurandir. Só que o meu marido, o Juju, ele trabalhava em outra empresa. E aí um belo dia, né, eu tinha saído de casa mais cedo pra poder trabalhar, porque eu pegava mais cedo. E o meu Juju tinha ido jogar bola com o Faristeu. Faristeu, um best, né, entrava um pouco depois de mim. Foi jogar bola também com meu marido e tudo deu certo. E aí ele chega na empresa com uma caixa enorme. Gente, era uma caixa assim, enorme. Aí ele foi direto na minha mesa, tipo, a empresa toda vendo, não sei o que, só que eles sabiam que eu era esposa do amigo de Faristeu e tudo mais. Ele veio e me entregou a caixa e falou, ó, tem um presente aqui pra você, e não vou nem te falar quem te mandou, foi o seu admirador secreto. E aí eu já sabia que era de Jurandir, porque Faristeu e Jurandir estavam juntos. Eu comecei a rir, a empresa toda, tipo assim, ficou olhando. Aí ele me falou, vai, abre pra gente poder ver o que é. Aí tinha, assim, no início, um bilhetinho escrito pra mulher mais linda do mundo, pra pessoa mais especial do meu coração. Mulher de sorte, irmã. Faristão ficou do meu lado e eu abri a caixa. Curte como é pra parte das pessoas da blogueira. Amigos, quando eu abri a caixa, eu vi minha alma saindo do meu corpo. Tinha simplesmente uma lingerie, né? Coisa mais linda do mundo. Desse tamaninho aqui, assim, ó. Eu era uma mulher grande, né? Eu era ali uma plus, mas era mais uma curve. E aquela peça ali era tipo assim, PP pequeno.
Então, olhando, eu falei, isso aqui não é pra mim. Porque mesmo que ele não soubesse o meu número, gente, era muito pequeno. Era tipo assim, a parte daqui era desse tamanho aqui, assim, entendeu? Era muito pequeno. A não ser que ele fosse cego, nunca tivesse me tocado, nunca tivesse me visto, ele poderia errar o meu número daquela forma. Mas eu já olhei e falei assim, isso aqui não é pra mim. Só que o Faristeu começou a rir, porque ele não se atentou no tamanho. E mulher é observadora. Eu já olhei assim, tinha uma carta. Era uma caixa enorme, com um monte de rosa, pétala de rosa dentro. E aí tinha uma carta. Eu comecei a ler a carta e no mesmo momento que eu comecei a ler a carta, o telefone de uma menina começou a tocar. Uma menina na minha frente, que eu conhecia assim de vista, não tinha muita intimidade com ela. Quem tinha intimidade com ela era Faristeu, que inclusive ela e Faristeu às vezes furiafavam, que Faristeu me contou, mas era um segredo. O telefone dela começou a tocar, ela atendeu, eu abrindo assim a carta. Ela levantou de supetão e começou a olhar pra minha cara. Tipo assim, a menina foi ficando pálida, igual a Gasparzinha, eu olhando assim, e até parei assim com o papel na mão, olhando pra cara dela e ela escutando alguma coisa no telefone. Ela desligou e sentou. Quando ela fez isso, o telefone de Faristeu, que tava atrás de mim, começou a tocar. E aí, quando eu vi a tela, ele com o telefone na mão, era o meu marido, Jurandir. Ele atendeu e falou, cara, entreguei, não sei o que, ela já tá aqui lendo a sua carta. E eu, em todo momento, observando a situação, vi a menina levantando, a menina era bem magrinha, bem pequenininha, o tamanho da lingerie, e Jurandir ligando desesperado pra Faristeu. Eu falei, tem coisa aqui que eu não tô entendendo. Eu peguei a caixa na mesma hora, porque eu fiquei com medo de Faristeu tentar tomar de mim, porque o sorriso dele foi morrendo, foi tipo assim, foi fechando. Eu peguei a caixa, peguei a carta e saí correndo e fui pro banheiro. E a empresa, tipo assim, aleatório, olhando assim a situação. A menina foi me acompanhando com os olhos. Eu entrei dentro do banheiro e tranquei a porta. Aí eu comecei a ler a carta. E na carta dizia que ele sabia que era difícil essa situação, mas que ele ia resolver, que era muito tempo de relacionamento, que não sei o quê, mas que ele amava ela, que ele ia dar um jeito de me contar, e que era pra ela usar aquilo ali pra ele, que ele tinha me inventado uma desculpa e que ia dormir fora. E realmente, tanto que eu achei que o presente era pra mim, como desculpa por ele ter que viajar de emergência, o trabalho dele, não sei o quê. Eu achei que ele tava querendo me agradar. E aí falando que amava isso, aquilo, que tinha surpresa, que não sei o quê, que não sei o que lá. E eu comecei a mexer na caixa, tinha uns acessos, uns apetrechos das Três Espiãs Demais. E tinha, sabe aquelas Polaroid? Polaroidinhas dos dois juntos, que eles tiraram junto, ele botou e mandou. Os dois na casinha, os dois no trabalho dele, os dois no início, e naquilo e na praia. Eu falei, que momento que esse macho foi na praia com essa mulher que eu não vi? Só que Faristeu tinha um caso com ela também. E pelo visto, Jurandir não sabia. E ela sabia que eu sabia que ela tinha um caso com Faristeu. E aí eu falei, a casa vai cair. Eis que eu me tremendo igual vara verde, Faristeu começa a bater na porta do banheiro. Desesperado. Quantos comentários pra partir das da blogueira? Eu já saí, assim, em prantos, com a carta na mão, com as coisas na mão. E ele começou a olhar pra minha cara assim, ele, olha, me desculpa, mas eu acho que eu fiz besteira. O meu marido não sabia que Faristeu tinha um casinho com essa menina. E Faristeu não sabia que meu marido também tinha um casinho com ela. Ah, todo mundo pegando, só eu que não pegava ela. O Faristeu simplesmente falou pra mim que ele foi jogar bola com o meu marido e que meu marido deu essa caixa e falou, entrega pra aquela pessoa que eu sei que você sabe quem é. Porque o meu marido achou que por ela ser amiga de Faristeu, amiga, ela tinha contato pra Faristeu e Faristeu meio que acobertava. Só que ele não falou o nome de quem que era, Faristeu não sabia, achou que era pra mim, obviamente que eu era a mulher dele e me entregou. E aí ele falou que tava sem entender porque ele não sabia pra quem era então essa caixa, se não era pra mim. Eu peguei a carta, Faristeu na inocência, bichinho. Eu entreguei a carta pra ele e falei, pô, delicice com essa revelação. E Faristeu tinha me contado que ia pedir ela em namoro, porque ele realmente estava apaixonadinho por ela. Só que Faristeu era meio traumatizado, porque ele tinha sido corno um casamento passado, então ele demorava muito a confiar nas pessoas. Mas, tadinho, dessa vez ele foi contar nem namoro. Faristeu entrou pra dentro do banheiro, trancou a porta, eu e Faristeu dentro do banheiro, em tempo da gente ser demitido por atentado ao pudor, por outras coisas, por infração no trabalho, porque o que as pessoas iam pensar? Que nós dois estávamos descobrindo o chifre? Claro que não. Faristeu começou a ler a carta e ele falou, eu não acredito. Ele falou pra mim que era pra entregar pra uma pessoa especial, eu achei que era você. Ele achou que eu sabia que ele tava ficando com a minha amiga, que no caso é basicamente a minha namorada. Eu não sabia e virou aquele caos. Eu levantei do chão, falei que as coisas não iam ficar assim, fui atrás da menina. A menina, quando eu saí, já não estava mais lá, esperta, porque ela entendeu que a gente tinha descoberto tudo. E ela não era minha amiga, mas ela falava comigo. Faristeu ligou pra Jurandir e falou que tinha um caso com ela também, falou que ele era um traíra e começou aquele barraco. Eu fui pra casa.
Peguei todas as roupas de Jurandir, rasguei tudo. Gente, ele não levou nada. Nada, porque eu quebrei, rasguei tudo que era dele. Ele tentou ir lá, tentou conversar, falando que não, que ele tava iludindo ela, que ele tinha errado, mas que ele me amava. Só que eu não quis. Ela caiu em papinho de homem casado, né? Que fala que vai deixar a esposa e não vai. O Faristeu não quis mais ficar com ela. Terminou, obviamente, um relacionamento que basicamente nem tinha começado. E nesse mesmo dia que nós tínhamos descoberto tudo, que eu tinha botado o Jurandir pra fora, o Faristeu bateu na minha porta 2 horas da manhã, simplesmente falando que não conseguia dormir, que ele estava revoltado e que ele sabia um jeito da gente vingar isso. Aí a gente ia só assim, ó. Ele veio me beijando, eu já imaginava o que era, ele começou a me beijar, o que a gente furenfou. Só que eu, emocionada, não sei furenfar, beijar na boca e ir pra casa, né? E, no caso, botar ele pra casa dele. Nós começamos a furefar todas as noites. Meu ex-marido ficou sabendo, a gente assinou o divórcio e tal. Ficou sabendo que eu tava com o Faristeu, porque o Faristeu não fez questão de esconder muito menos eu. Ele fez stories na minha casa, postou, Jurandir veio, virou aquele barraco, tentou ir lá. Ai, tentou arrumar briga. Ele foi ficando. E aí a gente começou a namorar e hoje em dia ele mora comigo. Eu achei um apartamento em um local nobre, onde as pessoas tinham muito dinheiro por R$300. E aí eu descobri o porquê. A dona da casa onde eu morava pediu a casa. E aí eu tinha que arrumar um local pra eu poder morar. Só que ela pediu, tipo, em cima da hora. Como nós não tínhamos contrato, era uma coisa assim de boca, acabou que não tinha como eu exigir os 30 dias. E aí começou a minha luta pra poder achar um local pra eu poder morar. Eu fui procurando em jornal, em anúncio na internet, e vi um anúncio que tava dizendo que tinha um apartamento com cozinha, 2 quartos, sala, banheiro, área, por R$300. Num condomínio de luxo, num bairro chique, nobre, que pessoas que tinham dinheiro moravam. E pessoas como eu só trabalhavam lá. Quando eu vi aquilo, eu pensei, gente, isso aqui é golpe, com certeza. Não dei atenção e continuei procurando. Já tinha 3 dias que eu tava procurando e eu não achava nada. Quando eu entrei num site, de novo aquele anúncio. Ou seja, ninguém tinha pego o anúncio, porque provavelmente todo mundo tava pensando que era golpe. E como eu não tava achando nada, eu tava, tipo assim, em desespero, eu pensei, cara, eu vou tentar a sorte. Vamos ver o que que é. Né? Mandei mensagem, era uma moça, né? Parecia ser real, ela me ligou, perguntou se eu queria que ligasse de vídeo, porque ela entendia que o valor tava muito baixo, que eu poderia achar que era golpe e tudo mais. E eu falei que não tinha necessidade, nós conversamos e marcamos um horário no dia seguinte pra eu poder ir lá olhar o apartamento. O que que eu fiz? Eu fiquei com o tubinho na mão, eu falei, eu vou sozinha? Não vou nada. Eu tenho coragem, mas não é pra tanto. Chamei 2 amigos meus, né? Que quando eles fazem alguma coisa, eu corro. Pensei assim, enquanto eles dão um jeito dele, eu saio correndo. E aí a gente foi, pegamos um táxi e fomos pra esse bairro, que, gente, tipo assim, o custo de vida ali era muito alto. Mas o apartamento era realmente muito bom. E por R$300, achei um pouco estranho. Beleza, chegamos, realmente era real, era uma moça muito simpática, ela me cumprimentou, ela era corretora, sei lá, de imóveis, sei lá o que ela fazia. Nós entramos no condomínio, ela me apresentou, e aí ela me disse que aquele apartamento, ele não seria necessário pagar condomínio. Eles tinham um acordo com o condomínio, não sei o que não seria necessário. Gente, eu achei muito estranho. Mas eu aceitei e fui morar lá. E aí eu descobri o que estava acontecendo. Curte e comenta pra parte 2 pra ajudar a blogueira. Depois que ela apresentou, falou a situação do condomínio, não sei o que, eu fechei o contrato, né, rapidamente, gostei bastante. E aí eu fui, me mudei no dia seguinte, tinha pouquíssimas coisas e comecei a morar lá. Eu assinei o contrato, gente, foi tudo muito rápido. No contrato especificava, né, que não precisava pagar condomínio, tava tudo certinho. Eu vi o nome da dona do apartamento, procurei ela na rede vizinha e eu vi que ela tinha uma vida muito cara, né, que ela parecia ser bem próspera. E eu questionei o porquê que tava tão barato, que eles estavam alugando tão barato. Ela desconversou, disse que precisava alugar com urgência. Tranquilo, aceitei, me mudei, fui morar pra lá. Nos primeiros dias foram tudo ótimo. Tava tudo às mil maravilhas. E eu fiquei me perguntando o porquê que tava tão barato. Eu fui pra lá, na minha cabeça, pensando que tinha alguma coisa de errado que eu ia descobrir. Mas, tipo assim, o local era bom, os vizinhos eram tranquilos, tava tudo certo. Nos primeiros dias foram ótimos. Eu andei pelo condomínio, conheci o porteiro, conheci a vizinhança, tava tudo certo, tudo lindo. As vizinhas foram super simpáticas comigo, perguntaram se eu tinha me mudado pro apartamento ali de cima e eu falei que sim, tranquilo. Até que um belo dia, 3 horas da manhã, eu dormindo, no meu 50º sono, alguém começa a bater na minha porta. Mas não era tipo assim, era pá, pá, esmurrando a minha porta mesmo. Gente, eu levei um susto. Sério, eu levei um susto que eu falei, pronto, o que tá acontecendo? Eu fui desesperada, abri a porta, achando que era algum amigo meu, porque as únicas pessoas que tinham meu endereço eram os amigos que tinham me ajudado, né? Os meus pais moravam em outro estado, então não tinha como ser ninguém da minha família, eu não tinha familiar ali. Fui desesperada, comecei a perguntar quem é? Ninguém me respondeu. Quando eu abri a porta, não tinha ninguém. E aí, desde esse dia, foi tipo o play
para essas situações começarem a acontecer. Porque todos os dias, no mesmo horário, às 3 da manhã, enquanto eu estava dormindo, alguém batia na minha porta. Eu saía pra fora e não tinha ninguém. Como eu vi que era sempre 3 horas da manhã, passou alguns dias e eu comecei a ficar na porta esperando pra ver se ia bater. E assim que batesse, eu abriria a porta pra poder ver o que era. Só que não bateram. Todas as noites que eu fiquei acordada vigiando 1 hora esperando, não bateram. Então, no fim, eu desisti, achei que era coisa da minha cabeça, sei lá, e voltei a dormir. E de novo, enquanto eu estava dormindo, 3 horas da manhã, alguém esmurrava a minha porta. Eu comecei a ficar um pouco assustada, né? O Toba não passava nem o Wi-Fi, só que eu não acredito muito nessas coisas sobrenaturais, sabe? E aí eu comecei a me apegar a Deus mesmo. Comecei a rezar, botei sal grosso na casa, botei aquela plantinha comigo ninguém pode. Comecei a fazer umas tranquilagens. E aí um dia eu estava chegando no meu apartamento e vi que tinha umas vizinhas lá no Play, assim, conversando. Eu falei, eu vou lá pra poder tentar descobrir alguma coisa. E aí eu cheguei lá, me apresentei, essas eu não conhecia, algumas eu conhecia. Comecei a conversar com elas e perguntei sobre o apartamento. E aí elas começaram a tagarelar, falaram que eu tinha muita coragem de morar ali, que ali era um apartamento que ninguém ficava, que todo mundo que vinha morar ali se mudava, que a fama era que o apartamento era mal assombrado, que há muitos anos atrás tinha ocorrido ali, que essa fanfic se criou, mas que ninguém sabia se era verdade, os donos do prédio negam, e que todo mundo que começava a morar ali não durava um mês, e que era mal assombrado, que isso e aquilo. Só que eu não acreditava nisso. Eu falei, não, tem alguma coisa de errado, não é assombração. Eu falei, gente, eu vou fazer o quê? Vou ligar pros caras da Invocação do Mal? Vou ligar pra Lorraine e pro Ed e falar, queridos, temos um problema. Subi pro meu apartamento, linda e bela, comecei a dar uma faxina. Quando eu comecei a dar uma faxina, minha primeira faxina, eu achei um negocinho que vocês não têm noção. Aí as coisas começaram a se encaixar. Curte e comenta pra parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Parte 3. Enquanto eu estava toda prosa dando faxina na minha casa, eu simplesmente achei uma câmera escondida. Era uma mini câmera. Gente, era uma câmerazinha. Era uma bolotinha desse tamanhozinho assim. Essa câmera ficava na minha sala. E aí eu entendi que tinha alguém me vigiando. E aí eu pensei, assombração, né? Sei. Tranquilo, peguei, não tirei a câmera, olhei pra câmera, achei a câmera e não tirei a câmera. Comecei a tomar os devidos cuidados, né? Pra não aparecer fazendo absolutamente nada demais na frente da câmera, mas eu não tirei. E quando eu vi a câmera, eu peguei o telefone, coloquei em direção a ela pra eu poder filmar ela e puxando o zoom pra eu ter certeza que era uma câmera, porque se eu chegasse na câmera, seja lá quem tivesse instalado ela, ia perceber que eu descobri e eu não queria isso. Passou 2 dias, né, eu vigiando essa câmera e todos os dias, 3 horas da manhã, alguém batia na minha porta. Eu saía e nada. Tá bom. Eu fui descer pra poder ir trabalhar. Era de manhã bem cedo. E tinha um garoto, que devia ter mais ou menos ali os seus 19 anos, saindo de casa. E a casa dele era, tipo, 2 casas depois da minha. Tipo, 2 apartamentos depois do meu. Eu não sabia quem morava de frente comigo, né? Eu nunca tinha visto essas pessoas. E aí, quando eu passei, ele olhou pra mim, né? E perguntou, oi, vizinha, tudo bem? Tá gostando do novo apartamento? Só que eu achei estranho, porque eu já tinha visto esse menino outras vezes e ele nunca falou comigo. Ele ficava só me olhando esquisito e aí, do nada, ele veio me perguntar se eu estava gostando do apartamento. E aí eu me fiz de desentendida, falei, nossa, tô adorando, a vizinhança é super legal, gostei do local, o valor tá em conta, tô adorando. Ele riu e saiu. Ele era um garoto meio estilo assim, nerd, que você via que não saía muito de casa. E aí, novamente, eu vi as vizinhas lá no Play e fui conversar com elas assim como quem não queria nada. E perguntei quem era esse menino, falei como é que ele era. E aí elas me falaram que esse menino, ele era filho de pastor, que morava 2 casas da minha, 2 apartamentos, que não sei o quê, que ele não saía de casa, que os pais dele eram bem rígidos. Aí, tranquilo, não falei mais nada, subi pra minha casa, liguei pro meu amigo, que era rato de computação, e falei pra ele, olha, eu preciso que você compre pra mim uma câmera muito pequena, ao ponto de eu colocar e quase ninguém perceber ela. Ele fez isso, comprou a câmera, me deu, eu instalei a câmera e aí eu esperei. E, no dia, e nisso, gente, todo dia de manhã a mesma coisa, tá? Batendo na minha porta, seja lá quem fosse, todos os dias, 3 horas da manhã. E aí, esperei, né? Liguei a câmera, bonitinha. Estava no meu quarto, esperando. Quando eu vi, era mais ou menos umas 2 e pouca da manhã, 2h40 da manhã, eu vi, eu tava deitada, né? O garoto dos 2 apartamentos ao lado, batendo na minha porta.
que ele fez? Ele saiu do apartamento, pegou o telefone dele pra poder ver se eu estava na sala, viu que eu não estava e começou a bater. Só que eu corri na sala e tirei a câmera. Peguei ela assim pela mão, tava meio que grudada, e tirei ela. E aí eu fui correndo na porta. Quando ele foi bater de novo, porque ele ia batendo várias vezes assim, eu abri a porta. Bom dia, princesa! Por favor, sente... O sol nasceu aqui na fazendinha já. Gente, o menino faltou pouco desmaiar. Quando ele ia sair correndo... Você não vai sair correndo, não. Entra aqui que nós vamos conversar, porque tá tudo gravado. E se você não entrar pra conversar comigo e me dar uma boa explicação, eu vou contar tudo pros seus pais. O menino arregalou os olhos, assim. Apesar dele não ser nenhuma criança, gente, ele tinha mais ou menos uns 19 anos. Ele parecia ser muito, assim, tímido, né? Muito na dele. Ele entrou, eu botei ele sentado no sofá e comecei a falar. Pode desembuchar, fala tudo e por que você fazia isso comigo e com todos os moradores que vinham morar aqui. E aí ele começou a chorar, falou que ele não podia me contar, que não sei o que. Eu falei, não, você vai me contar sim, porque se você não me contar, eu vou na polícia, se você não me contar, eu vou falar com o porteiro. Ah, e detalhe, gente, eu tentei conversar com o porteiro sobre essas batidas na porta e ele falou pra mim que era coisa da minha cabeça, porque ele ficava vigiando as câmeras e ninguém batia na minha porta 3 horas da manhã. Por quê? Porque esse menino pagava o porteiro pro porteiro fingir que não tava vendo. Pagava muito bem. E aí ele começou a me contar que ele tinha a cópia da chave do apartamento, por isso que ele colocou a câmera lá, e que ele era gay e que ele usava o apartamento meio que de motel, né, pra ele poder furanfar os caras, porque ele não ia ter condições de ficar pagando sempre o quarto e tal, e não poderia sempre ir pra casa dos rapazes, e os pais deles não sabiam, porque o pai dele era pastor e tal, era muito conservador. Então, toda vez que alguém ia morar lá, ele espantava essa pessoa. E aí, os donos do apartamento, desesperados pra poder alugar, alugou bem mais barato. Eu briguei com ele, falei que ele não tinha que fazer isso e tal, só que eu não era homofóbica, e eu fiz um combinado com ele. Eu falei, vamos fazer o seguinte, tem 2 quartos sobrando aqui, você já tem a chave, então eu alugo pra você. O dinheiro que você paga pro porteiro, você pode pagar pra mim. Era tipo assim, gente, não era muito dinheiro, era tipo R$200. E eu deixo você usar o apartamento quando você quiser, você só precisa me mandar uma mensagem. E ele falou que tudo bem. Nós fechamos tudo bonitinho, ele passou a usar o meu apartamento, ninguém mais batia na minha porta 3 horas da manhã, não tinha mais câmera e eu basicamente pagava R$100 de aluguel, porque ele me pagava 200 e eu pagava lá. Até hoje eu moro lá, os pais dele nunca descobriu e foi assim que eu resolvi. O meu marido, ele me traiu e eu perdoei ele com uma condição. Eu sou casada há 14 anos e juntos nós temos um filho de 13 anos. E nesses 14 anos de casados, nós sempre levamos uma vida muito gostosa juntos. Desde quando nós nos casamos, nós sempre fizemos de tudo para manter, né, aquela chama acesa. Sempre fizemos de tudo para o casamento não cair na rotina. Sempre teve muita confiança. Tanto que celular sempre foi liberado caso a gente quisesse mexer no celular um do outro. Enfim, esses dias o meu filho chegou da escola meio triste, meio quieto. Foi direto pro quarto dele e lá ele ficou. E ele não era assim, ele sempre foi muito alegre, ele sempre foi muito divertido. E ele nunca foi assim de ficar no quarto dele sozinho, muito pelo contrário, ele sempre foi de ficar onde a gente estava, ele sempre estava. Então fui até o quarto e perguntei pra ele se estava tudo bem, né? O porquê que ele estava quieto, se tinha acontecido alguma coisa. E ele disse que tinha uma menina na escola dele que ficava zoando ele. Na verdade, ela começou a zoar ele falando que o meu marido era namorado da mãe dela. Perguntei o porquê que essa menina estava fazendo isso, se ela tinha algum motivo assim. E meu filho respondeu que ele não sabia. Ele falou, mãe, eu não sei, ela começou do nada. Não contei nada pro meu marido e no dia seguinte eu fui até a escola e pedi para conversar com essa aluna na frente do diretor. Fui conversar, né, com ela e perguntei para ela o porquê que ela estava fazendo isso com o meu filho. Parte 2. Então eu perguntei para ela o porquê que ela estava fazendo isso com o meu filho. E ela respondeu para mim que tudo que ela estava fazendo era verdade. Ela disse que o meu marido estava namorando a mãe dela. E ali ela me mostrou uma foto dos dois juntos, do meu marido com a mãe dela. E quando eu vi a foto, eu lembrei da mulher da foto. Ela trabalhava junto com o meu marido. Ainda bem que a menina ela era assim, bem boazinha, conversei com ela, pedi pra ela não fazer isso com o meu filho, que não era legal. E ela, graças a Deus, ficou assim no canto dela e nunca mais mexeu com o meu filho depois disso. Pedi pra ela que ela enviasse pra mim a foto da mãe dela com o meu marido, ela me enviou. Fui pra casa e assim que o meu marido chegou em casa, eu chamei ele e mostrei a foto pra ele.
Quando eu mostrei, eu perguntei pra ele quem era. E claro que ele começou, né, querer tirar o dele da reta, falar que não sabia. Então eu olhei pra ele e falei, olha, eu acho melhor você falar toda a verdade, porque aconteceu isso, isso e isso, contei toda a situação da escola e falei pra ele, quem está sofrendo é o seu filho. Nisso, ele abaixou a cabeça, começou a chorar e ele começou a pedir perdão. Ele só pedia perdão, 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 nunca mais vou fazer isso, pelo amor de Deus me perdoa, eu fui fraco. E ele disse também que ele jamais se perdoaria se caso um dia acontecesse alguma coisa com a nossa família, se ele perdesse a nossa família, se ele perdesse eu. Aproveitei, chamei o meu filho, falei pra ele conversar com o meu filho, falei pra ele pedir perdão pro meu filho. E ali eles conversaram, ele pediu perdão, os dois choraram, se resolveram. Depois de toda essa situação, eu pedi um tempo, eu falei pra ele que eu precisava pensar, eu precisava ficar na minha. Nós continuamos morando na mesma casa, só que assim a gente não conversava. E assim foi por vários dias. Até que dias depois, eu chamei ele e eu falei pra ele que eu perdoava ele. Porém, com uma condição. Eu falei que eu só continuaria com ele, eu só perdoaria ele se caso eu também fizesse a mesma coisa que ele. Ele ficou maluco. Ele começou a andar de um lado pro outro, sabe, assim, desesperado. Ele não queria acreditar no que eu estava falando. Só que eu fui firme, eu falei pra ele que ele estava falando a verdade. Quando ele viu que eu estava falando realmente a verdade, que eu só perdoaria se eu fizesse o mesmo, ele aceitou. Eu falei pra ele que ele ia sentir a mesma dor que eu senti e só assim que eu conseguiria manter o nosso casamento. Ele perguntou com quem e eu falei pra ele que eu ia ver, que eu precisava pensar. Foi então que eu lembrei de uma pessoa que na verdade é das antigas, inclusive era amigo dele. Na época, os dois davam em cima de mim, só que entre esse amigo e entre o meu marido, eu escolhi o meu marido. Só que esse amigo sempre foi muito louco pra ficar comigo. Até hoje ele é apaixonado por mim. Fui atrás dele, começamos a conversar. E depois de um tempinho conversando, eu joguei a verdade. Falei pra ele o que estava acontecendo e perguntei se ele aceitava sair comigo. Na hora, marquei com ele no motel e fiz o meu marido me levar. E ele me levou. Eu sei que do caminho da minha casa até esse motel, mais o meu marido chorava. Mais ele chorava. Mais ele chorava. Ele me deixou no motel, eu entrei, ele voltou pra casa chorando. E ali eu aproveitei. Enquanto eu fazia, gente, enquanto eu estava lá com aquela outra pessoa fazendo, eu lembrava da traição do meu marido, tudo que meu marido tinha feito com aquela outra mulher, e eu ficava com tanta raiva, que é aí que eu fazia com mais prazer mesmo que eu já estava fazendo. Acabamos e assim que a gente terminou, o boy me levou pra casa. Cheguei em casa, meu filho estava na avó e o meu marido estava completamente bêbado e chorando. Mas ele chorava, gente do céu. Quando ele me viu, ele começou a perguntar o porquê que eu tinha feito isso com ele, que ele nunca mais ia esquecer dessa atitude, que eu tinha acabado com a vida dele, que eu tinha acabado com o coração dele. Peguei ele, coloquei ele debaixo do chuveiro, dei um banho nele e ali ele deitou e dormiu. E quando foi por volta das 5 horas da manhã, ele acordou, me acordou, olhou pra mim e falou assim, agora chega, né? Agora deu. Agora já estamos todos ok, certo? Falei que sim e desde então nunca mais foi tocado nada sobre assunto da traição dele ou sobre a minha. Nunca mais. E desde então ele me trata como uma verdadeira diva, da forma que eu realmente mereço. E sobre o nosso casamento, parece que é uma coisa, né? Parece que a gente casou ontem, de tão gostoso que tá. E depois disso, eu consegui seguir com o meu caminho. O meu casamento sem dor, sem, sabe? Ficar pensando, mas por que ele fez isso? Enfim, eu perdoei, eu dei o troco e agora eu vivo em paz. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinha. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu, que fui numa despedida de solteiro e chegando lá, o gogoboy era o meu namorado. Eu trabalho em mercado e há uns meses atrás começou uma funcionária nova a trabalhar lá também. E eu que treinei ela, então por conta disso, por conta desse tempo que nós passamos juntas, nós pegamos amizade. E pense numa menina super gente boa, educada, prestativa. Tanto que nós também estendemos essa amizade pra fora do trabalho. Sempre que a gente podia, a gente saía pra algum rolê, só que era somente nós mulheres. Maridos, noivos, namorados nunca iam, eles sempre ficavam. Então, por conta disso, eu não conhecia o noivo dela pessoalmente, ela também não conhecia o meu namorado. Era mais assim, de longe, por foto, sabe? Tá bom, essa menina se casou, só que antes dela se casar, ela fez uma despedida de solteira.
E ela chamou somente as amigas dela mais próximas mesmo, até porque ela falou que ela não gostava de bagunça, ela queria algo mais tranquilo e ela também era muito tímida. Ok, avisei o meu namorado que tal dia eu teria um compromisso com as minhas amigas, com as meninas, só que eu não falei o que nem onde. Tá, passou uns dias até que chegou o grande dia da despedida. Nesse dia, eu mandei uma mensagem avisando o meu namorado que eu já estava saindo para ir para a festa e ele também avisou que ele já estava saindo para trabalhar. Só que até então, eu jurava que nas horas vagas o meu namorado era garçom. Até porque uma vez ele me levou numa churrascaria onde supostamente ele trabalhava. E lá ele me apresentou pro pessoal como se realmente ele trabalhasse ali. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, ele até me levou numa churrascaria onde supostamente ele trabalhava. E ali ele me apresentou pro pessoal como se realmente ele trabalhasse ali. Tá bom, fui pra despedida, cheguei lá, realmente era algo assim bem simples. Ela fez apenas um jantar com as amigas dela mais íntimas mesmo. Fizemos várias brincadeiras legais, conversamos bastante, comemos, bebemos. Até que no final da festa, outras amigas dela fizeram uma surpresa pra ela e levaram vários boys. As amigas dela começaram a anunciar a entrada deles e começou a entrar um por um. Quando entrou o quarto homem, eu olhei assim, tava meio escuro, sabe? O escuro, elas ligaram as luzes assim. Eu olhei assim, eu falei, nossa, como esse moço parece com o meu namorado. E quando ele começou a chegar mais perto, parecia muito. Até que eu vi que não só parecia como era o meu namorado. Nisso, a noiva reconheceu também o meu namorado, ela ficou me olhando, eu fui, acendi a luz e ali eu acabei com a graça de todo mundo. E quando eu acendi a luz que ele me viu, gente, mas ele ficou tão vermelho, mas ele ficou tão sem reação. Chamei ele para conversar lá fora e perguntei para ele o que estava acontecendo, o que era aquilo. E ele, morrendo de medo que eu fizesse barraco ou algo assim, começou a pedir por favor, para eu não fazer nada. E me chamou para ir embora, porque ele falou assim, não, vamos para casa, a gente conversa em casa. Eu não tive nem cara de voltar para lá para me despedir das meninas. Eu fui embora, que eu nem dei tchau. E chegando em casa, nós paramos o carro na frente de casa. E ali nós conversamos e ele disse que esse era o trabalho dele já tinha muito tempo. Só que ele não me contou por medo da minha reação e por medo de eu largar dele. Ele disse que ele ficou com muito medo de falar pra mim sobre isso e me perder. E ali ele falou também que era um trabalho como qualquer outro e que ele jamais, nunca, em hipótese alguma, ele me traiu ou ele nem passou pela cabeça dele me trair. Ele falou que ele sempre me respeitou muito e ali eu perdoei e eu decidi dar mais uma chance pra ele. Sobre a minha amiga do mercado, depois de um tempinho ela pediu pra sair e nós perdemos total o contato. Faz muito tempo que eu não falo com ela. Essa história também não é minha.